Vamos começar falando a respeito da agenda do candidato ao governo do estado, Silvio Mendes, do União Brasil. Ele participou de uma caminhada hoje na zona sul da capital, Lídia. Ele visitou o Parque Piauí, conversou com comerciantes ali daquela região e apresentou propostas aí um pouco até polêmicas, Joelso, com relação à ocupação de secretarias por políticos. Silvio afirma que quem quiser ser candidato não vai ocupar secretarias estratégicas. Vamos acompanhar. O candidato Silvio Mendes cumpriu a agenda na zona sul de Teresina. No bairro Parque Piauí, ouviu as demandas dos comerciantes locais. O que foi que mais a gente ouviu? A forma como o governo trata os comerciantes, seja pequeno e grande. Chega a 60%, de cada R$100 vendido, 60 vai para o governo. Como é que você prospera, como é que você gera riqueza, como é que você gera emprego? É preciso rever isso. Silvio apresenta como proposta do plano de governo o incentivo ao empreendedorismo. Comércio de roupa, de confecções, nada fabricado no Piauí. Tudo vem do Ceará, de Pernambuco ou da 23 de março lá de São Paulo. E é preciso mudar isso. Por quê? Porque o Piauí não tem indústria e é preciso que a indústria venha para cá. E também o pequeno comerciante, as costureiras. Quantas pessoas, centenas de mulheres que devem ter crédito, como nós fizemos com o Banco Popular, mas deve ter um crédito pelo estado inteiro. Quando o assunto são os impostos, o candidato promete um estudo para reduzir a carga tributária e diz que a cobrança do ICMS é imoral. Para mim, o imposto mais injusto é o ICMS, porque o pequeno, o desempregado, paga o mesmo valor do homem mais rico. E é preciso conversar isso. Eu te confesso que eu não sei todos os detalhes, confesso, mas eu vou atrás de quem sabe. O candidato faz críticas ao tamanho da máquina pública e diz que, se for eleito, secretário das pastas como saúde, educação e segurança não poderão ser candidatos. Quem assumir não pode ser candidato a absolutamente nada. Ele só é candidato a prestar bom serviço e dar resultado. O eleito será se for e será cobrado desse jeito. Os terceirizados dobraram esse ano. Por quê? Por conta da eleição. Eles estão gastando a projeção até agora é de se gastar o dobro do que se gastou no ano passado, 198 milhões, e vão gastar 400 milhões. O que é isso? Para mim isso é moralidade, é manobra de quem tem poder e acha que ele pode tudo, de colocar os prestadores de serviço, pessoas que naturalmente apoiam o candidato do governo. Aí, Lídia, Silvio Mendes passando um recado antes, né, em torno de uma eleição que ele mesmo coloca aí como uma incerteza, obviamente, porque daí é o candidato. E aí já mostra, assim, uma certa dureza com a equipe que talvez tenha que formar no futuro. Ele fala em enxugar a máquina pública, reduzir o número de secretarias e, com relação às secretarias que são consideradas estratégicas, saúde, educação, finanças também, Silvio Mendes afirma que quem tem interesse de ser candidato, caso ele venha a ser governador, ou seja, quem tiver aí com interesse de concorrer em 2024, aí participar do processo de 2024, não vai ter espaço em secretarias estratégicas de Silvio Mendes. Ele quer que quem assuma as secretarias tenha aquele compromisso de construir um projeto, né, participar desse projeto e ir até o fim, se for a vontade dele, caso ele venha a ser o governador do estado, né? Então, a gente vê o que é natural, né, da forma como os governos são montados, né, que os partidos que participam do processo eleitoral, eles querem participar do governo, né? Então, há aí essa divisão, né, de pastas. Silvio coloca que não quer a criação de ilhas, né? Partido sendo dono de determinada pasta, né? Ele, como governador, vai buscar ter ali um controle dessas pastas e vai ter nomes mais técnicos, né, que não estão de olho na política, né? Então, esse vai ser um grande desafio, Elivaldo, conseguir ali dentro dos partidos aliados indicações de nomes
que estejam fora, né, dessa questão política, porque quando a gente observa as secretarias, né, a gente vê que dessas secretarias como educação, saúde, saem sempre candidatos, né, pela projeção que essas secretarias dão aos seus comandantes, né? Então, é um desafio aí colocado pelo candidato. É uma ideia que eventualmente teria que ser revisada em caso de eleição, Elivaldo? Com certeza, Gelson, não tem a menor dúvida. Agora é um discurso que vai no agrado da população, né? Ele acena para a população com um discurso que o povo quer ouvir, é de evitar o tomar lá da cá, a negociação para acomodar setores políticos da estrutura administrativa, é de enxugar a máquina administrativa, é um discurso assim de boa aceitação social e popular. Porém, quando você vai para a prática, não deixa de ser até um pé atrás do candidato Silvio Mendes, porque ele já declarou atrás, inclusive esta semana, eu tive a oportunidade de gravar uma entrevista com ele, nesse cumprimento de agenda, Lídia, em que ele falou uma expressão muito de recado também para a base aliada. Ele disse o seguinte: quem estiver juntos na eleição, juntos no governo, algo desse tipo. Ou seja, quem estiver na campanha, ele sendo vitorioso, lógico que vai governar com ele. Ele acena, então, aí para a base aliada. Então, uma hora ele acena para a base que ele está construindo, outra hora tem um discurso mais palatável, de melhor aceitação popular. Agora, é claro que a base que Silvio Mendes tem hoje, Joelson, daria para montar um governo enxutinho, né? Porque se você comparar a base que ele tem hoje com a base que o candidato governista tem, é uma diferença acentuada. Mas, se for eleito, a base que ele chega ao governo é insuficiente para garantir as condições de governabilidade. Ele vai ter que ampliar, vai ter que negociar com setores da política que vão participar na Assembleia, na Câmara Federal, das forças que não, mesmo sem mandato. E aí essa negociação, como a Lídia falou, pressupõe presença no governo. E presença no governo é na gestão, é cargo, é espaços administrativos, isso tudo é absolutamente normal e republicano quando não afeta, evidentemente, o interesse público. Não tem corrupção, enfim, mas o entendimento para cogestão, para compartilhamento de gestão é absolutamente real e necessário. Qualquer candidato que seja eleito vai ter que partir para essa iniciativa. E a expectativa é que tenha uma redução do número de partidos, né? Lá partidos que vão eleger cadeiras na Assembleia Legislativa. Isso, de certa forma, Elivaldo, já vai até ajudar nessas negociações, né? Mas Silvio vai precisar desses partidos na Assembleia Legislativa que hoje não fazem parte da base dele, né? Não estão no palanque dele, caso ele venha a ser eleito, né? Pra você ter uma ideia, o partido dele não tem nenhum candidato a deputado, por exemplo. Só tem a chapa de deputado federal. E caso ele venha a ser eleito, ele vai precisar negociar com os grandes partidos, né, que hoje estão do lado governista. Só o Progressistas projeta, numa condição de otimismo pleno, eleger 7 deputados. Ou seja, não é um terço da Assembleia ainda, né? Então ele vai ter que agregar dos outros. E só na conversa é difícil você conseguir aliado. Bom, eu vou trazer agora a agenda do candidato Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores. Ele que esteve em municípios dali da região de Queimada Nova, Betânia, Elivaldo Barbosa, e aí ele teve, né, um discurso, fez o discurso para a população lá nos municípios que percorreu, cumprimentou os moradores, os comerciantes, apresentou as propostas, falou a respeito do seu nome, da chapa que forma aí ao lado de Wellington Dias, que é candidato ao Senado. Rafael candidato ao governo e o Wellington candidato ao Senado, e aí posou para fotos, cumprimentou a população nessas cidades. Essa região, Elivaldo, de Queimada Nova, Betânia, fica onde no Piauí? Na região de Paulistana, ali perto da divisa com Pernambuco. É uma região dos altos semiáridos, digamos assim, e que tem as suas potencialidades na economia, principalmente na caprina ovinocultura, e é uma oportunidade também que o candidato tem de conversar diretamente com as lideranças locais de uma região importante, Paulistana, Queimada Nova, Betânia também, e de procurar estreitar a relação e principalmente amarrar apoios para o dia 2 de outubro, ou seja, para o dia da eleição. Rafael Fonteles falou a respeito da agenda na região de Queimada Nova.
Começamos a nossa quinta-feira visitando o município de Queimada Nova. Aqui uma região importante para a energia renovável, também para a parte de ovino-caprinocultura e várias outras potencialidades nessa região. Diz que a recuperação da rodovia, que foi feita pelo governo do estado, e ainda o projeto para ligar Queimada Nova à Paulistana, melhorando ainda mais a infraestrutura rodoviária dessa região. E o apoio cada vez mais forte aqui a essas cadeias produtivas que geram emprego, geram renda e geram oportunidade para o povo de Queimada Nova e de toda essa região importante, aqui já na fronteira com o estado do Pernambuco. E daqui de Queimada Nova nós vamos seguir para Acauã, depois a Betânia e depois a Paulistana. Toda essa região aqui importantíssima, com várias potencialidades na área da agropecuária. Destaco aqui a ovino-caprinocultura também em Betânia e a infraestrutura que foi recuperada, a infraestrutura rodoviária, e cada vez mais investimentos na área também da educação profissional, da educação de tempo integral, que é a nossa proposta principal para fortalecer o nível de aprendizagem dos nossos alunos e gerar mais oportunidade para a juventude. Rafael Fonteles, Lídia, que visitou uma região rica em produção de usina de energia eólica, né? Aqueles aerogeradores que geram energia a partir do vento. E detalhe, na agenda da viagem está Acauã, que é uma cidade que foi importante, foi emblemática na primeira gestão do presidente Lula. A gente vê Rafael fazendo um esforço de concentrar muito a sua agenda aqui em Teresina, mas sempre colocando aí essas viagens ao interior do estado nessa verdadeira maratona, né? E um dia ele visita ali, chega a visitar 5, 6 cidades, né? No caso aí, visitando esses municípios da região de Paulistana, aí já nessa divisa com o estado de Pernambuco, apresentou as suas propostas, falando de investimentos que foram feitos ao longo dos governos de Wellington Dias. Nessa região, ele focou muito aí nos investimentos em infraestrutura, né, na questão das rodovias, ligando aí os municípios e também no desenvolvimento, né, da pecuária na região. E o candidato a senador Wellington Dias também participou da agenda e falou a respeito da visita ao município de Queimada Nova. Queimada Nova, eu disse aqui da minha lembrança, era um lugar muito isolado, ali quando assumiu o primeiro mandato. E aqui trabalhamos muito, rodovia asfaltada, agora recuperada, energia que praticamente não tinha, não é? Água já beneficiando várias comunidades, temos ainda outras para resolver. Aqui os primeiros calçamentos, a urbanização, a habitação, ensino médio, técnico, a universidade aberta, comunicação moderna agora com internet, não é? De alta qualidade e tudo isso junto com Luiz Inácio Lula da Silva, que agora o povo diz, queremos de volta o Lula e queremos também o governador do Lula, que é o Rafael. Então Lula 13, Rafael 13, sou candidato ao Senado, quero continuar trabalhando aqui por Queimada Nova e por toda essa região. Elivaldo, na época foi feito um trabalho, inclusive, já na gestão de Wellington Dias, através da Secretaria de Mineração, para tentar mapear riquezas dessa região. Eu lembro bem dos estudos em Paulistana. Isso, exatamente. Faz parte da região. E tudo mais. Correto. Rico em minério de ferro, aí na região de Acauã, vermiculita, que é um mineral também que é usado já na indústria, até indústrias de outros estados já se instalaram lá para explorar esse minério, é usado para conter água, umidade do solo. Enfim, é uma região muito rica também nessa área mineral. E investimentos para desenvolver a economia são fundamentais nessa região do Piauí, perto da divisa com o estado de Pernambuco. Aí passa perto até mesmo um ramal da ferrovia transnordestina, né, como forma de integrar a região a portos importantes como Suape, em Pernambuco, e Pecém, no estado do Ceará. Paulistana e Itaueira. Itaueira é outro segmento, Itaueira. Ali Floriano, Itaueira também passa por lá. Muito bem. Agora, Lídia, nós vimos aí o ex-governador Wellington Dias, né, candidato a senador, falando sobre Lula, falando a respeito da chapa, ele, Rafael Fonteles. Fica sempre uma pergunta, Lídia. A governadora Regina Souza, nome importante, liderança importante do Partido dos Trabalhadores, ela tem feito uma opção de não participar diretamente dessas visitas, por exemplo?
Olha, a presença da governadora Regina Souza na campanha, ela tem sido mínima, né? A gente não vê a governadora em eventos, nessas viagens, né? Participando de eventos, até mesmo aqui na capital, ela vai para os grandes eventos, né? Visita do Lula, aquele momento de convenção, ela estava ali e discursou. E a governadora conversou com a gente e explicou o porquê dessa ausência nos eventos de campanha. Vamos acompanhar. Eu tenho feito pouca campanha, né? Assim, aquela campanha de rua, eu não tenho perna para isso, né? Senão eu era candidata, né? Mas eu tenho limitações muito grandes, físicas, mas está bem a campanha, eu acompanho, eu converso, depois me reúno com as pessoas, a gente conversa, vendo opiniões, o que tem que consertar, o que tem que avançar, o que tem que mudar, a gente tem sempre essas conversas, eu participo, né? E participo de muitas reuniões no meu partido, né, incentivando o pessoal a ir para cima, a ir para a rua, né, para sair da acomodação. Então, a minha participação é dessa forma. Eu acho que está no ritmo normal, tá bom. Claro que ninguém pode piscar. Numa campanha eleitoral, a gente pisca, mudou as coisas. Então, tem que ficar muito atento todo o tempo. É uma agenda interna, seria isso? Olha, a governadora coloca que tem dificuldades físicas, dificuldades de locomoção, então ela coloca que não teria condições de acompanhar eventos como essas caminhadas, carreatas, esse corpo a corpo, principalmente nessas viagens no interior do estado. E ela coloca que a prioridade é a questão administrativa nesse momento, dar continuidade ao governo até o fim do mandato e que por essas questões ela não tem participado diretamente da campanha de Rafael Fonteles, mas coloca que está sempre ativa dentro do Partido dos Trabalhadores, participando das reuniões e incentivando a liderança petista a estar presente na campanha de Rafael Fonteles, não só aqui na capital, mas também no interior, participando dos eventos e pedindo voto para o candidato do Partido dos Trabalhadores. Então, a governadora explica aí o porquê dessa ausência, né, e dessa presença tão limitada nos eventos de campanha de Rafael Fonteles. Mas ela deixou claro que está nos encontros com as lideranças ali, né? Aquelas reuniões de avaliação, ela está sempre presente. Né? Ela coloca que sempre que está com as lideranças, né, tem esse diálogo com as lideranças, ela faz ali o seu papel de pedir, né, apoio para Rafael, pedir que essas lideranças de fato trabalhem, né, saiam à rua pedindo voto, levando a mensagem do Partido dos Trabalhadores e levando o nome de Rafael Fonteles, né? O PT entende que tem esse desafio de tornar Rafael, dar esse nome político, essa imagem política a Rafael, que era visto pelo eleitor como um técnico, né? Um secretário, e agora tem esse desafio de se apresentar como um político para o eleitor. Vamos agora acompanhar a agenda de Gustavo Henrique, candidato ao governo do estado pelo Patriota. Vamos ver. A quinta-feira de Gustavo Henrique começou com corpo a corpo no bairro Mocambinho, zona norte da capital. O candidato a governador pelo Patriota cumprimentou moradores e comerciantes e falou sobre a meta de desenvolvimento de pequenos e grandes negócios na capital e no interior do estado. Nós precisamos industrializar de forma regionalizada o Piauí. Teresina é o centro de tudo? Mas nós precisamos levar também o foco da industrialização para áreas como Picos, São Raimundo Nonato, Floriano, Parnaíba. Ao levarmos esse tipo de atenção e conseguirmos trazer a indústria, nós vamos estar agregando valor, como por exemplo no agronegócio. Nós não podemos mais permitir que se tire a nossa riqueza e que não se deixe algo. Agora, nós queremos o pessoal do agronegócio como parceiro. Nós precisamos fazer com que eles também invistam no agregamento de valor, que é a industrialização, o beneficiamento desse grão, para gerar emprego, novas oportunidades. Na disputa pelo Palácio de Karnak, enquanto cumprimentava eleitores, o candidato do Patriota anunciou um compromisso firmado em cartório caso seja eleito governador. Nós estamos apresentando um plano de governo que é possível ser realizado e aonde nós assumimos um compromisso de que, não cumprindo, nós já temos assinado uma cláusula de renúncia de forma antecipada, ou seja, o eleitor terá o nosso mandato de fato na mão. Então, eu não cumprindo,
O cidadão poderá judicializar, poderá encaminhar um pedido de impeachment para a Assembleia, porque ao registrar um documento em cartório passa a ser de fato um contrato, é um documento legal. É diferente do só depositar o plano de governo no sítio da Justiça Eleitoral. Esta tarde, Gustavo Henrique viaja a Picos, onde participa de reuniões com apoiadores e de um culto evangélico. É Gustavo Henrique, candidato do Patriota. Vamos à agenda de outros candidatos ao governo do estado do Piauí. Na tela, nós temos aí a agenda de Lourdes Melo, que pela manhã fez panfletagem na frente do IFP, no centro de Teresina, e à tarde tem atividade para arrecadação de recursos para a campanha. À noite, participa de reunião de planejamento da campanha eleitoral. Lourdes Melo, candidata do PCO. Madalena Nunes, do PSOL, às 9 da manhã fez panfletagem no centro de Teresina e às 5 da tarde faz panfletagem e reunião na Boa Esperança, na zona norte de Teresina. O coronel Diego Melo, do PL, às 13 horas, 1 da tarde, sai para Murici dos Portelas, região norte do estado do Piauí. Às 7 da noite tem reunião interna. Geraldo Carvalho, do PSTU, às 8 da manhã, fez caminhada na cidade de Piripiri, no centro da cidade de Piripiri. Às 10h40, participou de entrevista em rádio. Às 3 da tarde, faz roda de conversa com indígenas, lá na cidade de Piripiri, cidade que, aliás, tem descendentes indígenas. A Jesse Lima, do PSC, tem apenas agenda interna no partido, e a Ravena Castro, do PMN, não divulgou a agenda para essa quinta-feira.